Então, a questão dos portos, para mim, ela é uma questão importante, porque todo o meu trabalho é um trabalho que está situado dentro desse conceito da diáspora, né? Historicamente, o Brasil foi um dos países que mais recebeu pessoas escravizadas vindo do continente africano no período colonial, e foi o último país a abolir a escravidão negra. Então, eu vivo numa cidade que é Salvador, que tinha uma posição muito estratégica dentro das antigas navegações lideradas por Portugal, e Salvador, por ser esse entreposto, né, entre América, África e Europa e a Ásia e as Índias, é uma cidade que se constituiu muito próximo ao mar. Então, o mar ele tem uma importância histórica nessas travessias, assim como o porto, né, que é esse lugar de, de chegada, esse lugar a qual recebe todo esse trânsito interatlântico, né? Então, o porto ele tem uma importância física na cidade, mas também tem essa importância histórica e simbólica, justamente porque é por esses portos que essas pessoas eram transportadas em condições subhumanas para o Brasil. Então, o meu trabalho ele está muito centrado nessa história da diáspora, nessa narrativa das pessoas negras que vieram para o Brasil, pessoas africanas e também seus descendentes aqui no Brasil. Então, exatamente por isso que eu tenho pesquisado símbolos que são uma espécie de metáfora para discutir esse trânsito atlântico. Então, por exemplo, na obra Barco de Açúcar, em que aparece uma fotografia um homem com um barco de açúcar na cabeça, ele tem uma posição oposta à direção do barco. Era como se ele estivesse olhando para o continente africano e o barco apontasse para essa direção da América. Então, essa é uma imagem símbolo que talvez esteja mais próxima, né, mais intensamente relacionada com essa questão do porto, né, dos barcos, que é um movimento de fluxo e de refluxo, de chegadas e de partidas, né, de despedidas forçadas. Então, eu acredito que meu trabalho ele se relaciona com esse conceito de portos por isso. Eu nasci no Recôncavo da Bahia, que foi uma região muito profícua no passado colonial brasileiro, e toda essa riqueza, esse fausto dessa região, ela se deu através da exploração da cana-de-açúcar. O açúcar foi um dos primeiros commodities, né, explorados pela metrópole portuguesa aqui no Brasil, e essas relações iniciadas por esse ciclo do açúcar, ela tem uma série de consequências, inclusive consequências humanas, né, como a própria escravidão. Então, isso fez com que essas pessoas fossem forçadamente trazidas para cá, sequestradas e trazidas para cá. Então, precisamente esse ciclo do açúcar, essa exploração das terras brasileiras para a geração e a produção do açúcar que impulsiona e potencializa o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. Então, o açúcar, para mim, ele é um material que ele tem essa potência ainda hoje de discussão sobre como se iniciou esse processo histórico da escravidão e como isso ainda hoje pode ser sentido, vivido na pele pelas pessoas afrodescendentes, né, no Brasil. Então, para mim, o açúcar ele continua um material muito atual que, quando ativado, ele é capaz de tocar em memórias, em histórias, em narrativas muito longínquas,
da história desse país. Então, o açúcar, para mim, ainda hoje tem essa, essa capacidade. Então, justamente por eu ter nascido nessa região, eu vivi na pele as consequências dessa exploração do açúcar. Eu próprio sou uma consequência, como uma pessoa afrodescendente. E os lugares, os engenhos de açúcar, os lugares onde se produzia o açúcar, são lugares, muitos lugares que hoje em dia são ruínas. Então, essas ruínas, geralmente, elas são registradas em seu dado físico, seu dado de pedra e cal. No entanto, o aspecto humano desse lugar, ele é deixado de lado em muitos livros de história. Então, a minha intenção com o meu trabalho do açúcar é tentar contribuir num movimento de reescrita dessa história, desse ciclo do açúcar no Brasil, de uma outra perspectiva, uma perspectiva que se desloca de um olhar eurocêntrico que foi construído por Portugal e passa a ter uma outra mirada, que é essa mirada das pessoas que foram excluídas ao longo da história do processo de escrita e do processo de construção da história e da memória sobre esse ciclo do açúcar. Então, meu interesse pelo material se dá nisso, tem esse aspecto político, histórico, mas também pela própria materialidade do açúcar, que é um material que tem um certo encanto, que tem uma certa tendência ao esteticismo. Então, esse trabalho ele tenta equilibrar toda essa história de dor, essa ferida ainda aberta, causada por esse ciclo do açúcar, ao mesmo tempo que transforma esse material numa outra energia, que é essa energia criativa, né? Então, transforma a energia de dor na energia criativa, na energia de movimento, na energia de transformação. Eu acredito que analisando historicamente, né, essa máquina portuguesa, ela criou vários símbolos que para Portugal são símbolos de glória. Então, por exemplo, os barcos são símbolos de glória. A rosa dos ventos é um símbolo de glória. O mar é um símbolo de glória. Só que para muitas pessoas que foram sequestradas e para seus descendentes, esses não são símbolos de glória, pelo contrário, esses são símbolos de violência, são símbolos de dor, né? Então, justamente por isso que eu transformo todos esses símbolos, que para Portugal são símbolos de glória, no próprio, construídos com o próprio açúcar, né? Porque o açúcar ele é um material que ele pode ser dissolvido, o açúcar é um material que causa essa fragilidade. Então, em muitos desses trabalhos eu estou lidando com uma reinserção desses símbolos dentro de uma outra lógica, que é essa lógica de um estranhamento histórico do significado dele, que se distancia dessas narrativas de glória que Portugal criou sobre as grandes navegações, né? O próprio nome grandes navegações é muito complicado, e passa a ter esse outro lado, essa outra perspectiva.